Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 28. Eu quero, antes de lermos, posicionar você no tempo. Que tempo é este, desse texto? O povo de Deus, chamado Nação de Israel, foi dividido em dois reinos. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte permaneceu com o nome de Israel. Reino do Sul assumiu o nome Judá. O Reino do Norte, 10 tribos tornaram-se unidas, formando esta nação. Reino do Sul, apenas 2 tribos. As 12 tribos eram remanescentes, eram herdeiros dos 12 filhos de Jacó. Acontece que pelos muitos pecados, tanto da nação do norte como da nação do sul, Deus permitiu que povos inimigos dominassem sobre eles. E agora, está lá em Babilônia, a nação do sul que foi escravizada, levada para a Babilônia. Eles estão lá como escravos. Mas ser escravo naquele contexto nada tem a ver com ser escravo no contexto que nós conhecemos aqui na América Latina, na América do Norte, que é a escravidão que foi imposta sobre o negro e sobre o índio. Não era aquela escravidão de colar de ferro, de bola de ferro no pé. Era uma escravidão em que o escravo ele tinha o trabalho, tinha dignidade, tinha moradia. Ele só não era mais cidadão da sua nação. Porque a sua terra agora, desolada que fora pela guerra, destruídas as suas cidades, quem lá vive agora são outros povos que foram levados para lá. E um pouco daquela gente da terra, dos mais simples, os menos favorecidos, deixados lá. Para a Babilônia, sobretudo, foram levados os mais sábios, mais cultos, principalmente jovens que, em nosso contexto, seriam os universitários, aqueles que tinham formação acadêmica. Dentre esses jovens, estavam 4 que são chamados Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Falei os 4? Daniel, Ananias, Misael, isso aí, e Azarias. Quando eles chegam lá, eles são levados para o palácio e eles vão ser preparados para que futuramente eles venham exercer funções dentro do contexto de administração do reino, do império babilônico. Mas Babilônia, o imperador, ele ia colocar gente que ele dominou para trabalhar para ele, exercendo funções administrativas? Sim, era isso mesmo. Mas eles não poderiam se rebelar? Como? Não tinha possibilidade. Porque foram tornados escravos. Ser escravo significa você perdeu sua pátria, você perdeu sua nacionalidade no contexto geográfico, você não tem mais nada lá, você não tem herança lá, você vive para servir a mim que dominei você. Entenderam? Esse é o contexto de ser escravo em Babilônia. Embora também um quantitativo importante de pessoas lá de Judá foram levados para funções menos significativas em termos de responsabilidade. Foram levados para exercer funções domésticas, funções próprias do contexto de equipamento social para dar melhores condições aos que eram cidadãos de Babilônia. Esses 4, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, vão receber nomes babilônicos. Porque uma vez que eles seriam tornados, eles foram preparados e tornados lá na frente administradores, eles passam a receber nomes babilônicos. E Ananias, Misael e Azarias recebem os nomes de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Sadraque, Mesaque e Abdinego, assim como Daniel, que recebeu o nome de Belsazar, né? Eles se destacam de forma importante e, portanto, são elevados à condição de governadores ou prefeitos, olhando para o contexto nosso aqui. De modo que Sadraque, Mesaque e Abdinego, Azarias, Ananias e Misael, eles
estão ocupando posições importantes dentro do contexto da administração do Império Babilônico. E eles estão lá, em Babilônia. E aí nós chegamos ao contexto do capítulo 3 de Daniel. Acompanhe a leitura. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então imagina a cena. Lá está a imagem, enorme, 20 e tantos metros de altura, quase 3 metros de largura. A imagem do rei, do imperador. E lá estão todos os que compõem a nata da estrutura administrativa e governamental do Império Babilônico. Trazendo para o nosso tempo de hoje. Lá estão todos os funcionários do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Deputados, senadores, prefeitos, governadores, vereadores, deputados federais, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do governo, lá estão todos. E todos estão em pé diante daquela estátua. Verso 4. Então, o arauto era aquela pessoa designada para fazer a apresentação ou transmitir uma informação. O arauto era aquele que, em determinadas cerimônias, seria hoje chamado de mestre de cerimônia. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Por que ele está falando assim? Porque assim como ali havia Sadraque, Mesaque e Abdinego, que eram judeus e faziam parte da estrutura administrativa do Império Babilônico, havia outros de outros povos que Babilônia também dominara sobre eles e que foram levados para ali e também faziam parte dessa estrutura administrativa que servia ao imperador. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada a homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos.
e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdinego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdinego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece um filho de deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdinego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdinego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Essa história, ela é linda. Mas quantos são aqueles que verdadeiramente acreditam que isso aconteceu? Porque são muitos os que se dizem cristãos, são muitos que se dizem crerem em Deus, são muitos que dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quanto a crer nisto como verdade, se tiverem que viver isto aqui, não vivem não. Por que somos cristãos e estamos sempre congregando como igreja? Por que a gente veio aqui hoje? Por que você veio domingo passado? Por que você está aguardando o próximo domingo para retornar aqui e ser igreja, cultuar a Deus? Nós o fazemos porque cremos na verdade de que existe um mundo espiritual. Deus existe. Satanás, que é o corruptor dos homens, existe. E o Senhor Jesus pagou o preço com seu sacrifício para dar salvação e vida eterna a quem verdadeiramente crê nele. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui. É por isso que você vem à igreja. É por isso que você vem ser igreja. Entretanto, muitos são os que vivem a vida cristã colocando a si mesmos como a razão de tudo, quando tudo deve se voltar para Deus e a sua glória. Qual é a razão de estarmos aqui? É porque cremos que existe um mundo espiritual. É porque cremos que além de nós há uma dimensão espiritual aqui interagindo com a nossa, em que há seres espirituais da maldade, chamados demônios, orquestrados, liderados por Satanás, e há anjos benditos, de luz, que estão a serviço do Deus vivo, que estão sob o comando do Senhor Jesus, e são ministradores, como diz a palavra de Deus, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que amam a Deus. Nós estamos aqui, somos cristãos, porque cremos que sendo pecadores, se morrêssemos em Jesus e a salvação, viveríamos a eternidade longe de Deus, separado eternamente de Deus, no que a Bíblia chama de inferno. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui, você que participa conosco pela transmissão, não sei quantos de vocês já experimentaram depressão. Eu passei pela depressão mais de uma vez. Em uma delas, eu cheguei às raias do suicídio. E alguém que chega à porta do suicídio, ela chega por não suportar mais aquilo que ela está vivendo. Então, Satanás coloca na mente, consegue levar essa pessoa fragilizada, desprovida de controle e inteligência emocional, por essa fragilização,
a acreditar que a melhor coisa que ela tem a fazer é colocar fim a esse sofrimento. Agora imagina que o mundo espiritual e a vida após essa vida, sem Jesus, é viver isso sem nenhuma possibilidade de fim. Não tem como pôr fim à vida eterna. É viver a eternidade no desespero. É viver a eternidade separado de Deus. A palavra de Deus diz que os nossos pecados é o que fazem separação entre nós e nosso Deus. A razão de todos os males que existem no mundo é por causa do pecado. O homem se afastou de Deus. O homem se centrou tanto em si mesmo e nessa vida, no afã de ter, de conquistar, de ter poder, de ter riqueza, de ostentar, de viver a vaidade, que ele esqueceu completamente de Deus. Não tem temor de Deus. Quem tem temor de Deus não vive mentindo. Quem tem temor de Deus não constrói uma vida sob a mentira. Quem tem temor de Deus não vive preocupado em amealhar riqueza e poder, não importa o que tenha que fazer para consegui-lo. Quem tem temor de Deus sabe que existe uma vida além desta vida. E ela será para vivê-la com Deus, no que a Bíblia chama de céu, ou com Satanás e os seus demônios, no que a Bíblia chama de inferno. Nós estamos aqui porque cremos nessa realidade espiritual. Nós estamos aqui porque queremos viver a eternidade com Deus. Mas quantos estamos aqui verdadeiramente crendo nisso? E o quanto isso é verdade para nós, quando nós saímos daqui? Viver para a glória de Deus, diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, é a razão de nós existirmos. Foi Deus que nos criou para isso. Mas viver para a glória de Deus nesse mundo corrompido pela influência de Satanás, que usa os homens que se sujeitam a ele, estejam eles conscientes disso ou não, é preciso coragem, como a de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Você sabe por que tem tanto crente que tem medo? É porque não morreu. Você pode imaginar um morto que tem medo? Você pode imaginar um morto que sente dor? Se você chutar o corpo dele, ele vai só se mexer. Aliás, ele não vai se mexer. Você vai mexer nele. Você vai tocá-lo, dependendo da força, o corpo se move. Se você beliscar, se você o xingar, se você fizer um elogio, está morto. A palavra de Deus diz que aqueles que morreram para o mundo, para o pecado, para a carne, ao receberem Jesus, foram tornados filhos de Deus, nasceram de novo, espiritualmente. Estavam mortos espiritualmente para Deus, mas porque reconheceram que eram pecadores, não mereciam e não merecem a salvação, sabem que não tinham nem têm méritos para ir para o céu, senão através de Jesus Cristo, fizeram essa aliança com Ele. A palavra do Senhor diz que os pecados foram perdoados ali, os pecados para a condenação eterna. Seu nome foi escrito no livro da vida, e agora tudo se fez novo. Que tudo? Não é mais um ente terreno condenado à vida eterna, separado de Deus, no que a Bíblia chama de inferno. É agora um ente terreno, com o seu nome escrito no livro da vida, vai morrer e vai para o céu viver a eternidade com o Senhor. Mas enquanto está aqui, espiritualmente, moralmente, eticamente, deve estar morto para o que é o mundo, o pecado, a carne. Mas o corpo está vivo. Belisca quem está do teu lado aí, vê se dói. Você não vai sentir, mas ele vai. Chama ele de feio ou de feio para tu ver se não vai fazer uma cara feia para você. Porque está vivo. Então as coisas desse mundo ainda nos afetam. Porque nós continuamos vivendo nesse mundo, ainda não partimos daqui. Embora tendo sido tornados filhos de Deus, novas criaturas em Cristo, somos novas criaturas espirituais. Mas ainda vivemos nesse mundo. E enquanto vivendo aqui nesse mundo, essa carne dói. E a alma que habita essa carne, esse corpo, sofre. A questão, irmãos, é se verdadeiramente nós temos consciência
Porque verdadeiramente fizemos uma aliança com Cristo e morremos para o mundo, a carne e o diabo, ou se nós vamos ficar negociando isso todas as vezes que a nossa carne sentir dor e a nossa alma também. A palavra do Senhor diz assim, Jesus quem disse, é Ele que nos alertou, no mundo tereis aflições. Olha para quem está do teu lado, diz para essa pessoa, você se lembra disso de vez em quando? Quando as coisas não vão bem para você? Porque, irmão, quando o problema vem, glória a Deus, aleluia, maior é o Senhor, só o poder de Deus pode dar meu ser. Glória a Deus, vou vencer. Mas o problema vem amanhã de novo, depois de amanhã de novo, depois de amanhã de novo, semana que vem de novo. E aí eu já estou pensando em pular fora, sair do barco, chutar o balde, acabar com tudo. Espera aí, que negócio é esse? Cadê Deus? Cadê o Senhor? Porque aí eu me coloco no centro. Eu entro no lugar que não deveria. Eu tomo o lugar de quem eu não deveria. Eu digo, Deus, e aí? Sou teu filho, não vai fazer nada não? Vai deixar eu passar por isso aqui? O sujeito ali é um ímpio. Olha lá o que está fazendo. Olha lá o que está falando de mim. Olha lá, ó. Está fazendo comigo, está fazendo com meu filho, está fazendo com minha mulher, está fazendo com minha família. É quando, irmãos, nós somos confrontados com a realidade nua e crua do que é viver nesse mundo dominado pelo diabo, é que verdadeiramente a nossa identidade aflora. É quando verdadeiramente nós iremos dizer quem somos, salvos e remidos, cidadãos do céu, regenerados em Cristo, ou se nós somos apenas religiosos, acreditando numa teologia. Teologia não leva para o céu, como ideologia também não. Só o que leva para o céu é um verdadeiro novo nascimento em Cristo Jesus. E em algum momento na vida da gente, a gente vai ser testado. Não é para Deus saber se a gente é ou não é, Deus sabe. A gente vai ser testado porque o papel que Satanás exerce aqui na terra é o de roubar, matar e destruir. Ele vai nos testar. Porque o único que verdadeiramente sabe quem nós somos é Deus. Só Deus sabe o que está na nossa essência. Só Deus verdadeiramente sabe quem somos. Satanás não. Para viver para a glória de Deus nesse mundo corrompido, é preciso estarmos conscientes de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a coragem de Sadraque, Mesaque e Abdineu. Sabe por que eles tinham essa coragem? Porque eles sabiam quem era Deus. Você sabe quem é Deus? Eu vou mudar a frase. Eles conheciam Deus. Você conhece Deus? Conhecer é ter intimidade com Deus. Alguém não deve ter ouvido essa ilustração? E eu fiquei muito feliz porque o pastor Isaías Lopes Pinheiro pregou aqui domingo passado. Eu assisti hoje a mensagem dele. Ele diz que ele gosta de pregar usando ilustrações. Falei, puxa vida, né? Basta o discípulo ser igual ao mestre. Como ele foi meu professor. Ele aprendeu com Jesus, eu aprendi com Jesus e com ele. Porque Jesus ensinava usando ilustrações. Mas olha só, conhecer é ter intimidade. Não existe esse negócio de que o melhor jogador do mundo é um cara que nasceu com uma habilidade que ele desenvolveu naturalmente e por isso ele é o cara no futebol. Se ele não treinar. Quanto aqui se lembram de Éder, jogador, se não me engano, do Atlético Mineiro? Acho que era isso, né? Do Atlético Mineiro, né? Éder, Copa de 74, 82, né? 82 na Espanha. Irmãos, o cara colocava a bola no córner. 78, né? Na Argentina. Ele colocava a bola no córner. Canhoto, né?
E ele vinha e ele chutava a bola, o gol está lá de lado. O cara tem que chutar de frente para entrar. Ele chutava a bola fazia isso. Gol olímpico. Ele treinou muito para fazer aquilo. Zico, chamado Galinho de Ouro, jogador do Flamengo. Um dos melhores e mais bem-sucedidos batedores de falta. O cara fazia, a bola parava, próximo da área. Quem vai bater? Zico? O goleiro já tremia. Já era meio gol, porque já abatia o goleiro, porque já sabia que é o cara que é o maior fera em bater falta, que é gol. Pode colocar a barreira com 500, lá na gaveta. Mas ele treinava. Ele tinha intimidade. Eu sempre gostei de jogar sinuca. Alguém aqui gosta de jogar sinuca? Quantos aqui? Levanta a mão aí para eu saber. Quem aqui tem sinuca em casa? Ninguém tem, né? Puxa vida. Quando a gente terminar essa obra de reforma, eu sonho ter aqui um totó, né, um ping-pong e uma sinuquinha. Bilhar. Né? E eu ficava em crise, porque, cara, a bola está aqui, a caçapa está ali, 30 centímetros. A bola batia e fazia isso, batia mas não entrava. Aí um dia desse, assistindo um vídeo, sabe que você vai passando no YouTube, não tem aquele negócio lá? Aí vi entrou ali, não sei porquê, eu cliquei. Era um videozinho de alguns segundos, explicando. Se você bater no meio da bola, ela vai para um lado. Se você bater no meio, um pouquinho para a esquerda, vai acontecer isso. Se você bater no meio, um pouquinho para a direita, vai acontecer aquilo. Se você bater um pouquinho para cima do meio, vai acontecer... Irmãos, aí eu fui entender. Porque eu cansei de ver o cara chegar, às vezes colocar o taco por aqui, a bola está aqui. Ele teria que fazer a bola dar uma volta assim para bater na bola lá, senão ele tem que clicar aqui para bater. O cara, puf, por aqui, a bola fazia isso, e ela batia naquela e voltava, ainda ficava preparado para jogar outra. Eu ficava, como é que o cara faz aquilo? Sabe como é que ele faz aquilo? Porque treinou. Ele desenvolveu o quê? Intimidade. Relacionamento com Deus é ter intimidade. É conhecer Deus. Mas o crente não lê Bíblia, o crente não estuda a lição do grupo pequeno. O crente vai para o grupo pequeno e não abre a tela. Ele está em casa, ele está lá, não mostra nem o rosto. As pessoas ficam falando com um ícone parado na tela. Se é que vai para o grupo pequeno. Vai para o grupo pequeno, não tem assunto. Por quê? Porque nem leu o estudo. Não conhece Deus. Não sabe nada. Não tem nada para falar. Não tem experiência com Deus para contar. Não tem intimidade com Deus. Não tem nada que viveu com Deus para dizer, irmãos, olha aí, deu certo, porque a palavra de Deus disse, eu vivi isso, olha aqui. Não tem. Por isso, na hora que vier a adversidade, o problema, a aflição, vocês oram por mim? Pastor, o senhor ora por mim? Porque essa pessoa mesmo não ora, via de regra. Sadraque, Mesaque e Abdinego somente tomaram essa atitude, irmão, porque eles conheciam Deus. Detalhe. Onde eles estavam? Onde? Babilônia como escravos. Mas eles estavam vivendo a vida de escravo? Como a gente conhece? Não. Eles estavam entre os da nata da administração do país que dominou sobre o país deles e os levou escravo. Arrancou da sua terra depois de destruir a sua cidade. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que eles tiveram toda essa coragem? Lá está o povo de Israel, séculos antes. Lá está o povo de Israel, o rei é Saul. E eles estão no campo de batalha contra os filisteus. Povo guerreiro, brabo, que tinha entre eles alguns gigantes, dentre eles um gigante chamado Golias. Estão há semanas, dias parados ali. Todo dia, de manhã e de tarde, aquele Golias vinha, um camarada de 3 metros de altura, que só o peitoril dele pesava 60 quilos. Imagina um homem de 3 metros de altura, que tamanho que era a espada do cara. Uma lança que devia ter 4 metros e a ponta dela pesava 3 quilos. E eles, do exército de Israel,
estão se borrando de medo, porque o gigante chega todo dia de manhã e de tarde assim, e aí? Não tem ninguém aí para vir brigar comigo? Para que vai essa multidão aqui, brigar com essa multidão aí, morrer um monte de gente? Basta um. Vem um campeão de vocês para lutar comigo. Não aparecia ninguém, porque todo mundo estava borrando de medo. Aí quem que aparece lá? Um adolescente. Qual o nome dele? Davi. O menor da sua família. O mais desprezado dos filhos, por ser o caçula. Hoje em dia o caçula é aquele que a gente, né? Normalmente papai e mamãe tem cheio de salamaleque, né? Com caçula. Naquele tempo não. Naquele tempo caçula é caçula. Vai tirar o cocô do cavalo que caiu ali na porta. Caçula. Ele estava sempre lá cuidando das ovelhas. Enquanto os irmãos dele estavam lá no campo de batalha. Posição de importância. Davi, quando chega lá, ele fica irado. Quando ele ouve aquele gigante chegar e zombar. Esse Deus de vocês é um Deus de porcaria. Que se fosse Deus mesmo, Deus é Dagon, o Deus da Filistia. Deus de vocês é o quê? É o Shaddai? Sai fora. Se ele fosse, onde é que está um de vocês aí para lutar comigo? Davi ouve aquilo, ele fica irado. Por quê? Está ofendendo a santidade do Deus de Israel. E por que Davi sente irado? E diz, pode deixar que eu vou enfrentar esse gigante aí, Deus vai me dar ele. O Senhor vai me dar vitória. A ponto dele convencer o rei Saul, colocar a sua vida e a do seu exército na mão dele, que vai lá, um garoto de 16 anos, talvez, para enfrentar um adulto gigante de 3 metros de altura, guerreiro. Por que Saul chegou a confiar? Porque Saul se lembrou de que lá no início do governo dele, ele recebeu uma unção do Espírito de Deus, que o fez tão ousado, quando ele antes era extremamente covarde. Ele reconhece essa unção de Deus em Davi. E por que Davi tem essa unção e essa coragem toda? Porque primeiro, Davi experimentou, pela comunhão dele com Deus, lá no campo, cuidando das ovelhas, lá estava ele com a sua lira, e ele estava lá, olhando para o céu, e escrevendo, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha que coisa linda. Um dia, faz declaração para outro dia, a respeito das grandezas do Senhor. Lá está Davizinho, dizendo para Deus, Senhor, meu pai, meus irmãos, e para eles, ó, eu sirvo só para ficar aqui tomando conta das ovelhas. Mas o senhor sabe que isso até é bom, porque aqui, ó, eu posso ter esse tempo aqui com o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Eu lembro das histórias, dos registros, dos feitos do Senhor com o meu povo, que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, aquilo que o Senhor fez com Moisés. Lá está Davi, construindo, desenvolvendo relacionamento com Deus. Aí aparece um leão. E o leão vem por quê? Por causa de Davi. O leão vem para comer uma ovelha. Quando Davi vê o leão, o que Davi faz? Corre? Não. Davi está com uma comunhão com Deus tão grande. Davi está com um relacionamento tão intenso com Deus, que Davi enfrenta aquele leão e mata o leão. Depois que o leão morre, passa um tempo, aparece um urso. E Davi faz o quê? Mata um urso. Agora Davi tem um cara de 3 metros de altura, que a espada desse cara é do tamanho dele, que a ponta da lança tem 3 quilos, que a couraça que o cara usa no peito pesa 60 quilos. Quanto pesa você? Você pesa quanto, Rodriguinho? Não, vamos lá, já foi você referência. Marlon, você pesa quanto? Deixa de conversa, rapaz. Quanto vocês acham que o Marlon pesa? 70 quilos, Marlon? Menos, Marlon? Não. Por quê? 70 quilos é gordo? Tá me chamando de quê, Marlon? Imagina. O peitoril, a couraça do cara era o Marlon. O cara carregava o Marlon no peito para se proteger. E Davi vai enfrentar esse cara. Sabe por que Sadraque, Mesaque e Abdenego têm essa coragem aqui? Porque eles sabiam quem era o Deus. Que era o Deus deles. O Deus de Israel, o seu Senhor. Quando você vai ler o princípio do livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estão lá com Daniel, quando chegam lá em Babilônia. E eles vão ser preparados para serem aqueles caras que lá na frente estarão entre os administradores do reino, servindo. Então, eles são tratados a pão de ló. E o responsável por cuidar deles traz para eles da mesma comida que vem da mesa do imperador de Babilônia, do rei. E sendo eles judeus,
Eles dizem para aquele administrador que cuidava deles, olha, a gente não pode comer isso aí porque nós somos judeus. Judeu não come carne de porco. Judeu não come peixe sem ser de escama. Judeu não come certos animais. Não podemos, nós temos que ter nossa comida é uma comida consagrada, diferente. Faz o seguinte, faz um teste com a gente. Nos dê aí uns dias e a gente vai comer somente verduras e legumes. E depois desse tempo, veja como nós estaremos. E se nós não estivermos bem como precisamos estar, então nós nos submeteremos. Aquele administrador, aquele funcionário fica apreensivo, mas se esses caras ficarem magrinhos, vou perder o pescoço. Eu tenho que manter esses caras bem, para que eles continuem inteligentes cada vez mais. Mas passado aquele tempo, diz a palavra de Deus, Deus abençoou Daniel, Azarias, Ananias e Misael tão grandemente que eles eram mais inteligentes e mais bem dispostos do que todos os outros que estavam lá com ele. Eles já tinham experiências com Deus. Meu irmão, você pode imaginar alguém com medo de altura? Tem alguém com medo de altura? Tem. Você quando sobe numa escada para mexer em alguma coisa mais alta em casa, te dá aquele negócio na barriga? Dá, não dá? Se você chegar no parapeito de um prédio com 20 andares, você olha para lá, você nem chega, dá aquela gastura, aquele negócio. Sabe como é que se vence esse medo? Assim, ó. A escada tem 10 degraus. Eu hoje subo esse degrau e olho para baixo. Legal. Venci um degrau. Eu desço. Eu subo. Eu desço. Eu subo. Eu olho lá para baixo e diz, legal. Quando eu estiver acostumado, venci esse degrau, eu subo 2. Eu olho para baixo e eu vou me acostumando. Daqui a pouco eu estou lá em cima da escada, olhando para baixo e pensando assim, gente, um dia eu tinha medo para subir no primeiro degrau. Conhecer é algo que se faz não de uma só vez. Conhecer é consequência de relacionamento. Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham um relacionamento com Deus. Meu irmão, minha irmã, você vai ser um covarde. Quando vierem as adversidades, os problemas, você vai fugir, por você não ter confiança. Não se tem confiança quando não se tem relacionamento. Confiança é consequência da construção de um relacionamento. Coragem. Coragem tem algumas características no caráter de uma pessoa. A palavra coragem, ela, quando você vai no dicionário, você vai encontrar dizendo assim, coragem. O que é coragem? Postura firme diante de riscos ou do perigo. Valentia, destemor. Força espiritual para ultrapassar uma circunstância difícil. Confiança. Capacidade de enfrentar algo moralmente árduo. Perseverança. Característica da pessoa de bom caráter. Hombridade. Cuidado e perseverança no desenvolvimento de algo. Determinação. Então, a coragem, ela é consequência, ou ela é sinônimo de destemor, confiança, perseverança, hombridade e determinação. 5 elementos que formam a coragem. Destemor, pois viveremos a eternidade com Cristo. Quem está nascido de novo, quem é nascido de novo, quem recebeu Jesus como único eterno suficiente Salvador, não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Pastor, o senhor tem medo da morte? Eu não tenho. Mas se eu estiver andando na rua e um cara botar arma na minha cabeça, o que você acha que eu vou sentir? Na hora? Não sei. É bem provável que na hora, dá aquela gelada, o joelho bate. Por quê? Porque a morte não é algo natural para nenhum de nós. Deus não fez a nenhum de nós para morrer. Então, necessariamente, não é o medo. É a reação natural. Quando nós nos confrontamos com algo contra o que não fomos criados para viver. Mas quem recebe a ameaça da morte, não deve ter medo, se é nascido de novo. Não tem medo da ameaça de morte. Irmãos, eu não sou o cara mais corajoso do mundo, não.
Eu só sou filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sei para onde eu vou. Você sabe? Você tem convicção? Coragem é destemor. Destemor é não ter temor da morte. E não tem temor da morte quem tem confiança, quem tem segurança, quem crê verdadeiramente que após essa vida vem a eternidade com o Senhor. Coragem é confiança nas promessas do Senhor que venceu a morte e voltou ao céu e voltará para nos levar para Ele. Você crê nisso? Coragem é perseverança em viver pela verdade, apesar da tentação de satisfação terrena. O que é que te oferecem em troca da tua fé? Fala para ele aí que eu não estou, diz o chefe para um cristão empregado. Coragem é hombridade. Irmãos, que horas tem? Que susto, meu relógio aqui está dizendo que é 10:01. Falei, opa, o celular, o negócio está com a hora errada. Hombridade. Coragem é hombridade. É não negociar os princípios e valores estabelecidos por Deus. Quem tem coragem não negocia. Quem tem coragem persevera. Quem tem coragem tem porque confia. Quem tem coragem tem porque não teme a morte. Ou coisa alguma. Quem tem coragem tem porque tem determinação apesar das ameaças e do amedrontamento. Sadraque, Mesaque e Abdinego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Parece que eles estão um cara abusado, né? Não é não. O que eles estão querendo dizer com isso é o mesmo que dizer assim: Nabucodonosor, tudo isso aí é verdade. A gente não tem nada, a gente não tem defesa. É isso aí mesmo. Tudo que estão acusando a gente é verdade. É isso que eles querem dizer, dizendo isso. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Eles não estão desmerecendo o rei, não. Eles estão dizendo, é isso aí mesmo. A gente não se ajoelhou diante dessa imagem. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. A nossa fé é tão grande, porque sabemos quem Ele é? Não. Por quê? Conhecemos. Irmãos, a diferença de saber e conhecer é que quem sabe não tem compromisso com o que sabe, mas quem conhece não só tem compromisso, como assume responsabilidade. Eles dizem, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, aquele que abriu o mar vermelho para o nosso povo passar, aquele que por 40 anos mandou o maná e alimentou o nosso povo, aquele que o nosso povo andou 40 anos no deserto, sem gastar a roupa nem o solado do calçado, aquele todo-poderoso, nosso Deus, que abriu, melhor, que fez a água sair da pedra. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, que quando nosso povo estava no deserto, chegaram no lugar de águas amargas e tornou as águas potáveis. Nosso Deus, que fez o nosso povo entrar numa terra de gigantes, de povo guerreiro, e dominar pela ação do poder dele. O nosso Deus que fez as muralhas de Jericó caírem. E tudo isso não é mera história da carochinha, estão registrados nos livros, e vocês o sabem. O nosso Deus que nós conhecemos, porque temos intimidade com Ele, e que nos fez abençoados quando chegamos aqui, esse Deus, Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Agora vem o verso 18. Lê comigo, bem forte. Mas... Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Por que eles dizem isso? Porque eles tinham conhecimento de quem era o seu Deus, o Deus vivo, o Todo-Poderoso. Eles criam nas promessas do Senhor. Eles viveram o testemunho daqueles que viveram, ou eles ouviram o testemunho daqueles que viveram. E eles não só ouviram o testemunho daqueles que viveram os milagres de Deus, os sinais de Deus, mas eles mesmos experimentaram na sua
vida. Porque aquele que já morreu para o mundo, para a carne e para o diabo, recebendo Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, sabe quem é o Senhor. E como Paulo, o apóstolo, diz, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu quero perguntar a você, você tem coragem? Porque a gente sabe se tem coragem. É quando o dia mau chega. É quando a ameaça do desemprego bate na nossa porta. É quando corruptos, canalhas, bandidos assumem o poder e começam a ameaçar, dominar sobre todos nós e nos escravizar, como em outros lugares, assim já o é. É quando nós somos submetidos a um diagnóstico. Irmãos, eu tenho que dar esse testemunho. Eu tenho que dar esse testemunho. Você tem dúvida, você tem fragilidade, tem dificuldade? Senta um pouquinho do lado daquela irmãzinha de cabelo branco que está linda, com aquele óculosinho que veio aqui na frente. Aquela irmã recebeu um diagnóstico, câncer. Nunca, quantas vezes lá no começo, meu Deus, orava pensando o que eu vou escrever uma mensagem para mandar para a irmã Leia. A irmã Leia só mandava para mim e dizia assim, pastor, está tudo bem. Deus é bom o tempo todo, eu estou segura nos braços do Senhor. Irmão, falar isso quando tudo está indo bem, beleza. Mas quando você tem um diagnóstico de câncer, quando você tem que fazer quimioterapia, que arrebenta com você por dentro, que te fragiliza de forma terrível. Quando você, mulher, perde todo o seu cabelo e fica requinha, igual a cabeça do Wellington. Aquele cabelo que você gastava grana com óleo, com massagem disso, com progressiva daquilo outro, agora você vai passar a mão e não tem nada. Por quê? Porque a quimioterapia, você vai pegar aqui e sai na tua mão. Você ou é um filho de Deus e vai desenvolver coragem. E a coragem, meu irmão, minha irmã, ela não é meramente, estou com a coragem agora. Quem estava dormindo até acordou. Cheio de coragem. Não. Coragem é uma construção. Para ter coragem, coragem é consequência. É destemor, é confiança, perseverança, hombridade, determinação. Você não vai ter tudo isso se você não construir um relacionamento com Deus que vá dia a dia fazendo-o revelado a você e que vá levando você a conhecê-lo. Você não vai conhecer Deus se você não lê Bíblia, se você não faz seu estudo semanal, se você não tem interação com os seus irmãos do grupo pequeno, se você acha que grupo pequeno é um troço bobo, maçante, cansativo, tolo, para que isso? Se quando você recebe a palavra e você ouve a pregação, você apenas diz, mas eu acho que não é bem assim não, e você fica no que você acha, em vez de você ir para a palavra de Deus. Se você não põe o seu joelhinho no chão, e tem o seu tempo de oração e meditação na palavra, e falar com Deus, e conversar com Deus, e desenvolver a sua hora tranquila, você não vai ter experiências com Deus. Você vai ser apenas um religioso. E o religioso é covarde. É aquele que faz parte dos 20.000 que Deus falou para Gideão. Fala para aqueles aí que tiverem com medo de ir para a batalha, pode voltar para casa. Por quê? Eram do povo de Israel. Mas não tinham comunhão com Deus. Pensa sobre isso. O dia mau vem para todos nós. O dia do teste. O dia em que seremos confrontados com a verdade a respeito de quem nós somos verdadeiramente, chega para todos nós. E chega muitas vezes, e chegará muitas vezes. Uma vez chegou para Davi na forma de um urso. De outra vez chegou para Davi na forma de um leão. Até o dia em que chegou para Davi na forma de um gigante de 3 metros. Olha, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles saíram ilesos daquela fornalha, mas eles poderiam ter morrido. Na verdade, ao longo da história,
Muitos não saíram da fornalha, pelo contrário, morreram queimados. Muitos foram os mártires cristãos que morreram queimados vivos. Sabe qual foi o crime deles? Ter a Bíblia Sagrada. Sabe qual foi o crime deles? Distribuir porções da palavra de Deus para outras pessoas. Sabe qual foi o crime de muitos deles? Falar de Jesus para os seus conterrâneos. Foram mortos, degolados, queimados vivos. Foram colocados em lugares junto a feras que os devoraram vivos. Muitos deles viram seus filhinhos de colo serem devorados primeiro, antes de chegarem à sua vez. E Deus não os livrou. Mas eles foram até o final. Por quê? Porque eles sabiam quem era Deus. A gente está vivendo num tempo, irmãos, numa realidade em que a igreja de Cristo é muito pequenininha. Porque existe muita religiosidade. Não é à toa que a palavra do Senhor diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Você está entre os escolhidos? Aqueles que irão para o céu? Você está entre aqueles que, quando a trombeta tocar, se já tiver morto, ressuscitará para ir para a eternidade, viver com o Senhor no céu? Porque diz Jesus que haverá muitos que dirão: mas em teu nome nós pregamos, falamos do Senhor para outras pessoas, curamos até enfermos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer: mas eu nunca te conheci. Você era um religioso, você fez isso tudo por uma crença religiosa. E aqueles que creram em você, eles fizeram parte deles. Mas você não tem parte comigo. Não tinha, nem vai ter agora. Ter coragem, irmão. A palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Crer é ter coragem. Crer é ter coragem. Diferente do que muitos estão pregando em muitas igrejas por aí, dizendo: olha, você não precisa ter fé não, porque é minha fé. Você não precisa ter coragem não, porque é minha coragem. Não. Cada um responde de per si perante Deus. Não é a minha fé nem a minha coragem que vai fazer diferença para a sua vida e seu futuro. É o que você semeia. E se você semeia fé, determinação, se você é uma pessoa de hombridade, se você é uma pessoa de perseverança, se você é alguém que confia verdadeiramente em Deus, se você não tem temor, você fala de Jesus para as pessoas, se você tem determinação, apesar da adversidade, você diz: não, mas o Senhor é comigo, eu vou seguir em frente. Então você é alguém de coragem. Mas se você não se reconhece como alguém de coragem, você não é porque não quer, ou porque você não sabe que a coragem é para todos nós. Porque a palavra do Senhor diz assim: eu não vos dei um espírito de covardia, mas eu vos dei um espírito de ousadia e altivez. O Espírito de Deus que habita o verdadeiro crente, aquele que morreu para o mundo, para a carne e para o diabo, numa aliança, recebendo Jesus como Salvador e Senhor, tem ousadia. Você não tem? Então você deve fazer uma autoanálise. Se aquilo que você disse ter feito, recebendo Jesus como Salvador e Senhor, foi verdadeiro. Se não foi, faça isso hoje. Morra para quem você é. Passe a dizer não para o mundo, para a carne e para o diabo. E viva uma nova vida em Cristo Jesus. Quero orar com você? Se tem alguém aqui que hoje quer, reconhecendo, depois dessa palavra, que precisa de um novo começo para a sua vida, um novo começo de construção de coragem, como filho de Deus, como filha de Deus, com ousadia, você pode ficar em pé, a gente vai orar junto. Se você está em casa, faça alguma coisa para o mundo espiritual saber que você é essa pessoa também. Você está sentado, fique em pé, coloca a mão no peito. Vou orar com você. Você ora comigo? Pai, eu quero agora, nesse momento, depois da tua palavra transmitida, rogar ao Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, a tua unção sobre essas vidas. Olha, Senhor, para a sua confissão da sua necessidade e o reconhecimento da sua necessidade de desenvolver intimidade contigo, de construir relacionamento com o Senhor. E se agora não estão pedindo ao Senhor para que o Senhor faça isso na vida deles, mas se eles estão entendendo, estão conscientes
do que são eles que precisam desenvolver e estão se posicionando para começar a partir de agora a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Eu não preciso nem pedir, porque a tua palavra que garante, o Senhor mesmo é quem diz: eu amo aos que me amam, aos que me buscam diligentemente me acharão. É a palavra do Senhor que diz: vocês vão me buscar e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o coração. Então eu só quero agradecer ao Senhor, mas eu quero pedir ao Senhor também por essas vidas. Senhor, ajuda-os na sua caminhada de fé. O Senhor sabe que, como uma criança que começa e busca desenvolver a firmeza para andar, ainda é trôpego, ainda é vacilante. Mas olha, Senhor, para a determinação dele, dela, e ajuda-os, fortalecendo as suas articulações espirituais, capacitando o Senhor para esse reerguer, para esse soerguer, para esse ficar de pé, para esse caminhar com segurança, que é uma construção na intimidade, do relacionamento com o Senhor. E que, em nome de Jesus, todo espírito imundo que tem conspirado contra o avançar desse querido, dessa querida, seja incapacitado, Senhor, e eles possam experimentar bênçãos extraordinárias da comunhão com o Senhor, que os farão testemunhas para a edificação de muitas vidas, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por teu cuidado, teu carinho, tua provisão e pelo teu agir em nossas vidas. O Senhor é o mesmo hoje que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo hoje, se o Senhor quer para a tua glória, o Senhor opera o impossível para o ser humano. O Senhor muda as circunstâncias. O Senhor faz sobressaltar todos que nos conhecem em surpresa pelo agir sobrenatural do Senhor. O Senhor é o mesmo hoje, aleluia. Glorifica então o teu nome, Senhor, nas nossas vidas, na vida desses queridos. É minha oração.